Boa tarde para você que acompanha Notícias Agrícolas. Sou Virginia Alves, nós estamos de volta com a nossa programação para falar agora para o setor de café. O mercado ele continua subindo bastante, tanto em Nova York como na Bolsa de Londres. E hoje a gente começa então falando para o café Conilon. A gente sabe que a colheita lá no Espírito Santo ela já começou, o trabalho no campo já ganhou força. Então, para a gente entender um pouquinho do que está acontecendo, eu convido agora o Marcos Magalhães, ele é diretor executivo da MM's Cafés. Marcos, seja bem-vindo de volta aqui ao Notícias Agrícolas. Obrigado pelo carinho, estamos aqui sempre à disposição, levando informações aí a todos vocês. Realmente, Virgínia, sim, a safra do Conilon já começou, temos trabalhos de colheita em praticamente todo o norte e noroeste do Espírito Santo. Na região das montanhas, nem tanto, porque o clima é mais frio, mas no norte e noroeste os trabalhos avançam, no sul da Bahia também. E isso faz com que a gente tenha assim, a perspectiva que o mês de maio deva ser um mês de franca colheita em todo o estado, porque eu acho que mais uma semana ou duas também entra em colheitas montanhas, tanto na região do Arábica quanto de Conilon, e assim o estado deve ganhar uma força bem grande nos trabalhos. Mas um detalhe assim que vale a percepção é que início de trabalhos de colheita, ainda não se teve um contraponto de grandes volumes de café ofertados no mercado do Safra Nova. Em função, primeiro, de que havia vendas de futuro feitas que têm que ser entregues, e a segunda, como o mercado em bico alto, todo mundo está observando o movimento para depois voltar ao mercado ofertando um pouco mais de suas colheitas. Então, assim, o momento é muito mais dando uma visão para o lado produtivo do que do lado de mercado como um todo. Então, o mercado ele caminha assim bem tranquilo. E, Marcos, esse ano, mais do que nunca, a gente entra numa safra com os aspectos climáticos muito em pauta. A gente fala muito sobre a questão do Arábica, mas no Conilon a gente também tem área que sofreu um pouquinho com a seca. Eu queria que você falasse para a gente como é que estão as condições por aí das lavouras. A seca, baixo volume de chuva, impactou muito. O problema é semelhante ao que a gente vem observando no Arábica. O que você traz de novidade daí para a gente? Olha, realmente o fator climático, ele impera não só no Espírito Santo, como no Brasil, como no mundo inteiro. Eu sempre falo que a imprevisibilidade produtiva gera uma imprevisibilidade de demanda como um todo. E nós tivemos, ano passado, no Espírito Santo, um problema de seca, não tão forte como foi no Arábica. No Arábica, a situação é muito complexa pela bianualidade das lavouras e pelo problema climático. No Espírito Santo, nós temos regiões boas, temos regiões médias e temos regiões ruins. Aquele produtor que não tem irrigação, que trabalha a pleno sol, realmente esse se machucou mais. Mas na média do estado, entre região quente e região fria, quem tem irrigação e quem não tem, eu acredito que a gente vai colher alguma coisa entre 10, 11 milhões de sacas de café Conilon, a prevalecer as primeiras notícias que vêm chegando do interior. Ou seja, então temos que esperar um pouco mais para a gente ver como é que vão ser as rendas dos secadores, a renda da pila desse café, para a gente mensurar assim, o qual tamanho da safra nós temos pela frente. Mas o que eu posso printar nesse momento é assim, Conilon temos problema, mas não tão grandes quanto são os de Arábica. Então, assim, a gente tem que administrar esse momento de maneira muito bastante cautelosa, porque eu não acredito nesse negócio de super safra de Conilon, muito pelo contrário, eu acho que se a safra for, vai ser entre 10 e 11 milhões de sacos aqui no Espírito Santo, o que é um número bem dentro do que o parque que nós temos hoje é capaz de produzir em função dos problemas climáticos que nós tivemos no Espírito Santo. Perfeito. E, Marcos, antes da gente entrar no ar, a gente batia um papo, conversava um pouquinho. Você me trazia boas notícias para o produtor de Conilon. Tem investimentos novos acontecendo aí no estado. Eu queria que você explicasse para a gente do que se trata, o que isso vai trazer de benefício para o produtor. Conta para a gente um pouquinho dessa história. Olha, muito bacana. Assim, o Espírito Santo está se transformando em 2, 3 anos na maior plataforma produtora e exportadora de café solúvel do mundo. Nós já temos aqui no Espírito Santo o nosso Real Café, do Grupo Tristão. Hoje, o Grupo Cacique recebeu a primeira carreta com café na sua nova unidade industrial no município de Linhares, um investimento volumoso de recursos para o Estado, para o município de Linhares, e temos também a Olam,
uma grande multinacional com sede em Singapura, também construindo uma mega fábrica de café solúvel aqui no Espírito Santo, com investimentos acima dos 500, 600 milhões de reais para os próximos 2, 3 anos. Ou seja, essas indústrias vindo para o Espírito Santo é a garantia de compra, é a garantia de agregação de valor à cadeia produtiva, é a garantia que o produtor tem que enxergar a indústria como parceiro, tem que enxergar a indústria como o ator que gera liquidez e que gera riqueza a todos que estão aqui trabalhando, desde a lavoura até a xícara. O café sempre passa por uma indústria, seja de solúvel, seja de torrado e moído, mas no caso específico hoje, fico os parabéns à Cacique, que está começando a operar a grande fábrica aqui no município de Linhares, gerando emprego, renda e preços interessantes para o produtor. Parabéns ao Grupo Cacique pelo investimento. E, Marcos, mudando um pouquinho agora de assunto, nesses últimos 2 dias não tem como a gente não falar no mercado, né? O mercado deu uma explosão. Verdade. A gente esperava essa valorização nos preços, mas ontem chamou muito a atenção, hoje continua subindo. Queria que a gente começasse fazendo uma análise de mercado para o Conilon, pode ser? Pode. Assim, eu sempre falo o seguinte, que a Bolsa ela opera em cima de alguns tripés, né? E essa conjugação que nós tivemos nas últimas 48 horas de dólar em baixa no Brasil, problemas na Colômbia e essa ansiedade produtiva na maior origem produtora de café do mundo, que é o Brasil, fez com que as cotações internacionais realmente alçassem voos a céus mais altos. Ou seja, essa explosão que nós tivemos em Nova York e Londres 11, essa conjugação de dólar agora de 5,28, com problemas na Colômbia de atraso de embarques, manifestações contra a reforma tributária lá na Colômbia, e aqui a ansiedade climática com relação à sua consequência produtiva no Brasil. Ou seja, realmente a alta veio e impactou. Marcos, pode ter uma realização de lucro quando o problema na Colômbia passar? Pode. Ou seja, mas a gente tem que ter muita calma nessa hora, porque olhando esse radar, olhando essa moldura do negócio para 2021, a sinalização que a gente tem é que o mercado é muito firme, que a gente pode ter ainda níveis mais altos sendo testados, tanto em Londres quanto em Nova York. Mas isso, Virgínia, eu sempre falo o seguinte, que o produtor brasileiro tem que pensar o seguinte: a formação de preços do café no Brasil, ela é baseada num tripé de bolsa, dólar e demanda. Ou seja, se nós tivermos uma explosão em Nova York, se nós tivermos uma demanda muito forte, mas se nós não tivermos um dólar muito firme, um dólar escorregando para 5,20, os preços do café em reais continuam firmes, mas não tem a pegada, a aceleração, a proporcionalidade que poderia ter se o dólar também tivesse em viés de alta. Ou seja, a gente tem que acompanhar muito bem dólar, Nova York e demanda para a gente definir para onde vai o preço, mas que o mercado aí é firme, isso é inegável. E, Marcos, hoje, na Bolsa de Nova York, falando um pouquinho do Arábica, a gente rompeu a barreira do 1,50, né? O mercado falava muito nisso. Você acha que o mercado tende a subir mais, ou tem janela para subir mais diante desses problemas? Ou a gente costuma falar, né, que tudo que sobe muito, uma hora acaba recuando, fazendo aquela realização. Você acha que a gente pode cair tudo de novo? Como é que você faz essa projeção para os próximos dias? Eu não acredito nisso, não. Eu não acredito em cair tudo de novo. Eu acho que o mercado pode realizar lucro. A gente tem que ter muita calma nessa hora, porque tudo que sobe muito rápido é passível de realização, mas o mercado como um todo ele tem suporte nas próprias pernas, olhando 2021 de maneira macro, indicando bons ventos à frente. Ou seja, no mercado volátil como é o cafeeiro, volatilidades sempre podem acontecer. Por isso que eu sempre falo para o produtor, não é porque o mercado subiu que você não vai vender. O mercado subiu, dilui, vende alguma coisa, trava suas operações no presente e no futurão, faça média de preços na sua colheita para que a gente possa ter fluxo financeiro, liquidez no mercado e atores nas rodas de negociação ávidos por comprar. Ou seja, o mercado está muito perigoso, mas assim, no curtíssimo prazo, ou seja, pode subir ou cair 500, mas se você olhar assim para o médio prazo e para o longo prazo, eu não tenho dúvida nenhuma em afirmar que café é um grande negócio, que nós vamos ter um ano muito interessante para o negócio café. E, Marcos, e o produtor de Conilon, ele tem feito essas travas? Porque a gente observa que o produtor de café arábica, ele está agindo com mais cautela, porque a gente ainda não sabe o impacto, tanto para essa safra ser colhida, mas também para 2022. Como é que está a cabeça funcionando aí, a movimentação do produtor de Conilon diante desses preços tão atrativos que a gente está observando ontem e hoje? Olha só, na realidade o Conilon, historicamente, o produtor de Conilon não tem a tradição de sair vendendo o futurão. Eles carregam a safra no peito e vão especulando no dia a dia da operação. Ou seja, não há a tradição
no Espírito Santo, sul da Bahia e Rondônia, do produtor vender, exemplo, a arábica, que vende a safra 22, 23 e 24. Aqui não tem isso. Aqui, no máximo que se faz é uma safra subsequente, mesmo assim com poucos volumes proporcionais, se nós olharmos no caso do arábica. Mas aqui no Espírito Santo, hoje, o mercado de Conilon está orbitando ao redor de 450, com negócios tanto para a safra nova quanto para a safra remanescente, com poucos negócios, e o produtor administrando muito bem, porque uma coisa, Virgínia, é fato, não é porque Nova York subiu, que o mercado interno ficou firme, que nós temos que esquecer que os custos subiram muito. Adubo subiu muito, cano de irrigação subiu muito, energia subiu, logística subiu, ou seja, o mercado tem que haver esse reajuste de preço para que a gente possa ter uma agricultura mais saudável. Não adianta só a gente olhar, porque a Bolsa subiu 10%, um exemplo. Mas espera aí, quanto subiu o custo? O custo subiu 30%, 40%. Ou seja, por mais que você tenha ganho nos últimos anos em produtividade, os custos produtivos ainda ferem, ainda machucam a liquidação de muitos produtores, mesmo nos atuais níveis de preço. E no caso específico do arábica, o cara fala assim, mas a arábica hoje é 850, 900, 950. Mas peraí, quanto vai produzir? Assim, o cara que está vendendo nesse preço, ele não está rindo, ele está chorando, porque ele vai produzir metade do que ele produziu ano passado. Então, assim, se você colocar na ponta do lápis o custo envolvido, a frustração de demanda, a frustração produtiva que ele tem, o valor hoje financeiro auferido na venda, ela não é proporcional para gerar no produtor um grande sorriso no rosto, feliz ou infelizmente, porque os custos subiram e a produção caiu. Mas, assim, eu acho que se o produtor tiver margem, se o produtor não tiver problema de clima e se ele tiver condição de travar alguma coisa no futurão, aproveitando esses níveis de preço, trava 5%, 10%, 15%, 20% das safras futuras, eu acho que os níveis são interessantes, porque no mercado volátil, Virgínia, tudo pode acontecer, tanto o dólar quanto Nova York quanto Londres. Hoje, o mercado é firme. Eu acho que para frente ele também o será, mas no print do curtíssimo espaço de tempo, pode haver volatilidades e isso pode deixar os preços hoje ou amanhã ou semana que vem meio frágeis por um motivo ou outro. Ou seja, a gente tem que aproveitar, às vezes, quando as janelas de oportunidade se abrem para fazer negócio e pôr dinheiro no bolso. E, Marcos, falando um pouquinho agora dos nossos concorrentes produtores, você já trouxe para a gente que a Colômbia segue enfrentando os problemas, logística bastante impactada com os protestos, mas como é que está o Vietnã? Você tem acompanhado, que é o concorrente direto aí no caso do Conilon, como é que está a produção por lá? Olha, o Conilon ele tem produções em times diferentes do Brasil, né? O Conilon ele colhe no último trimestre do ano e o Brasil entra colhendo de abril para frente. Ou seja, o print que nós tivemos da última colheita do Conilon foi de uma colheita com uma frustração também de produção. Ou seja, colheu um pouco a menos do que o mercado esperava. E por lá também nós temos problemas de pandemia, de problemas de mão de obra no interior. E com detalhe, até o próprio Vietnã, se nós olharmos assim pelo retrovisor 5, 10, 15, 20 anos atrás, onde se tinha uma máxima de falar assim, o vietnamita lá come uma cuia de arroz e um copinho de saquê e toca a vida. Hoje não é mais assim. Os custos de produção no Vietnã subiram, ou seja, eles também não podem mais vender café a qualquer preço. Então o mercado vai ter que realinhar essa alta de custos que nós tivemos globalmente falando, se a gente quer imaginar um mercado consumidor forte com um café de qualidade na mesa. E, Marcos, vou aproveitar o gancho que você falou dos problemas da pandemia. Como é que fica a sua visão, sua expectativa para a demanda nesse ano, né? Ano passado a gente ficou o ano inteiro tentando entender o que ia acontecer por conta da Covid, restrições. Como é que você avalia agora, principalmente para o segundo semestre, considerando que a vacinação está avançando em importantes polos consumidores do nosso café? Olha só, vou ter que fatiar a sua pergunta em duas. A primeira, olhando globalmente falando, e olhando o ano passado, a gente viu que com ou sem pandemia o consumo foi muito forte. Ou seja, houve realmente um baque naquele consumo fora de casa, aquele consumo de cafeteria, de restaurantes, porque houve aquele abre e fecha, globalmente falando, que maculou muitos negócios. Mas, por outro lado, houve um aumento do café consumido em casa, globalmente falando, Estados Unidos, Europa. Então, houve assim, uma demanda maior por cafés consumidos em casa. Lá fora, a situação já não é tão dramática quanto nós tivemos no ano passado, ou seja, os negócios estão reabrindo, então, globalmente falando, eu acho que nós vamos
tem uma demanda muito interessante em 21, e isso faz com que a gente também tenha a percepção que isso é um fator que vai ajudar a sustentar os preços. No Brasil, especificamente, a gente teve um ano de vendas interessantes. Ano passado, com o auxílio emergencial do governo federal, com essa doação de cestas básicas no Brasil, forma muito forte. Isso fez com que a demanda por café fosse muito forte em todos os níveis, desde café lá embaixo até café fino, saiu muito café. E no Brasil também houve esses abre e fechas de comércio que impactou pontualmente algumas regiões. Mas eu sou de opinião que, com ou sem pandemia, o consumo de café é bom. Eu acho que o consumo de café ele já provou que tem forças para enfrentar até mesmo esse desafio da pandemia. E só para completar a sua pergunta, quando a gente olha a pandemia no campo, a gente vê que a situação também é desafiadora, porque café, diferentemente de milho, soja e algodão, não é colhido com máquina, é colhido com gente. Então, essa migração de pessoas de outros estados, de outras regiões para colher café, sempre traz intrinsecamente, embutidos na operação, uma ansiedade para saber se essa pessoa que vem colher tem ou não o vírus. Ou seja, é também um fator de muita apreensão do setor produtivo que faz com que as colheitas não avancem com a velocidade que poderia avançar, porque você tem essas restrições assim de mão de obra sendo presenciadas aqui no Espírito Santo, também em Minas Gerais, por uma questão de cautela do produtor e algumas barreiras sanitárias que alguns municípios do interior às vezes impõem ao setor produtivo. Perfeito. Marcos, muito obrigada pela sua disponibilidade de vir conversar aqui com a gente. Deixa o espaço aberto se você quiser acrescentar mais alguma orientação, alguma dica para o produtor que está vendo esses preços aí bastante atrativos, mas a gente tem o outro lado da produção que está bastante incerta ainda, fica à vontade. Não, só queria deixar um recado assim, que eu sempre digo, assim, a gente tem que encarar o negócio cafeeiro acreditando que é uma cultura perene, não é uma cultura de rápida produção como alface, tomate, ou seja, o café é uma atividade perene, vai colher esse ano, vai colher ano que vem. A gente tem que aproveitar as janelas de oportunidade para fazer algumas travas nas suas operações quando os preços lhe forem convidativos e sempre assim, você criando fluxo financeiro no interior é sempre interessante para você, quando o mercado lhe for adverso, você tem gordura suficiente para passar por aquele momento à espera de uma outra janela de oportunidades. O resumo é assim, não é porque o mercado subiu que eu não vendo. O mercado subiu, vamos participar, com pouca coisa, mas vamos participar, vamos girar a economia, vamos alimentar os atores envolvidos, porque só assim a gente vai ter realmente um consumidor satisfeito e, por tabela, todos os atores envolvidos, da xícara à lavoura, com dinheiro no bolso, se Deus quiser, e com tranquilidade na hora de fazer os seus negócios. E no mais, sempre estou por aqui à disposição aí de vocês. Não vou sumir muito tempo mais não, prometo. Vou ficar sempre à sua disposição. Obrigada, Marcos. Um abraço. Até a próxima. Fica com Deus. Tchau, tchau. Portanto, essa foi a nossa conversa com o analista Marcos Magalhães, que falou com a gente aí sobre a colheita do café Conilon, que está correndo lá no Espírito Santo, trouxe as perspectivas de colheita, trouxe também o mercado, inclusive ele continua subindo forte, a gente acompanhou ontem aqui com você a subida do Nova York e Londres subindo bastante, hoje as cotações elas seguem operando no positivo e o Marcos frisou mais uma vez que é uma série de fatores aí que contribuem para essa valorização tão expressiva em Nova York e na Bolsa de Londres. Nós temos, então, essa oferta mais restrita do Brasil que preocupa bastante o mercado, tem problemas logísticos acontecendo na Colômbia e, paralelo a tudo isso, a gente tem o dólar que hoje está em queda ante ao real, então tudo isso tem colaborado para que os preços aí sigam firmes na Bolsa de Nova York e também na Bolsa de Londres. Bom, vou ficando por aqui, mas você que está aí nos assistindo, não esquece de passar nas redes oficiais do Notícias Agrícolas, deixar aquele like, se inscrever para continuar sendo o produtor rural mais bem informado do nosso país. Até já!